Olá, hoje nós vamos falar de uma novela que eu sei que o Luffy é apaixonado. O Luffy não só o Luffy, mas toda uma geração, várias gerações. Afinal, é uma das novelas mais emblemáticas, né, da televisão brasileira. É, uma das novelas mais cultuadas, né? E uma das mais reprisadas também. Adivinhe qual é? Tan, 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 tan. Eu ia fazer cantar a vinhetinha. Canta! Adivinhar, né? É isso, a gente vai falar de A Gata Comeu. A Gata Comeu, uma novela épica praticamente, né, nos dias de hoje. Já foi muito reprisada. É uma das mais reprisadas. É uma das mais reprisadas, talvez, Se né? contar a Globo não vai a Globo duas vezes, o Canal Viva também já reprisou uma vez. Qual é a relação que você tem com ela? Com a novela? Porque deixa eu falar, eu sei como você gosta muito mais do que eu, não que eu não goste, mas deixa eu contar primeiro que eu acho que o meu caso é mais breve. E quando A Gata Comeu passou lá em 1985 pela primeira vez, eu fazia colegial, eu estudava à noite. Então eu não conseguia assistir a novela. Você ia pra escola de noite. Eu ia pra escola à noite, eu não conseguia assistir a novela religiosamente, né? E eu via a novela apenas finais de semana, e como era uma novela com um apelo um tanto quanto infantil, e eu já era adolescente, e o adolescente ele sempre renega meio a infância pela qual ele acabou de passar, então eu tive uma certa preguiça da novela. Não é que eu não gostava, ela não me despertava tanto a atenção, entendeu? Mas por causa de uma situação e por causa da minha idade. E depois, quando a novela foi reprisada nas duas vezes, em 1989 e depois em 2001, se eu não me engano, sim, eu também não pude ver porque aí eu já trabalhava, não tinha como eu vê-la no Vale a Pena Ver de novo. Sim. Aí agora, quando ela foi reprisada no Viva, entre 2016 e 2017, aí sim eu assisti a novela de cabo a rabo, todos os capítulos, religiosamente. Eu lembro que a gente até comentava na época. Mas essa relação que você falou eu tive com a novela Vamp, por exemplo, alguns anos depois, que a gente é um pouco mais, eu sou um pouco mais novo. Então quando passou Vamp era bem isso, eu estava no limiar já, na transição, então aquilo já não me pegava tanto, porque a novela Vamp era muito infanto-juvenil, né? Tinha muita criança. Sim, exato. Mas enfim, A Gata Comeu, minha relação foi a seguinte, eu era uma criança, realmente em 85, quando a novela começou eu tinha 9 anos de idade. Eu estudava à tarde, e eu lembro que eu chegava do colégio, chegava em casa tipo 15 para 6, estava praticamente para começar, porque na época as novelas das 6 começavam tipo 10 para 6, ou 6 em ponto, né? Isso, exato. Então eu chegava e já via A Gata Comeu, era uma curtição, né? Eu voltava da escola e amava. Eu fiz 10 anos enquanto a novela estava no ar, então foi bem esse período, né? Então pra mim a novela foi muito, muito especial, eu amava. Lembro que eu tinha os discos, acho que o Nacional eu ainda tenho, o Nacional é que eu não tenho mais. Mas eu tinha os vinis, e eu morava num prédio, então tinha muitas crianças nesse prédio, então todo mundo via a novela. Então era quase uma reprodução do Clube dos Curumins, só que em versão prédio. Né? O que deve ter acontecido em muitos prédios, em muitas vilas pelo Brasil afora, porque aquele negócio do Clube dos Curumins era muito... As crianças da época eram daquele jeito mesmo, né? Hoje eu me pergunto se ainda existe criança, acho que não existe mais essa infância na rua, né? A gente vive com essa coisa da violência, você não vê criança andando na rua. Na época tinha muita criança na rua, andando de bicicleta, no meio da rua, né? Hoje eu acho que isso é mais raro, né? Então a Gata Comeu marcou muito nessa primeira etapa, adorava a novela, era fascinado. Depois, quando passou a tarde, a novela Pena Ver de novo, eu estava na pré-adolescência, eu via, mas não tanto. Eu estudava de manhã nessa época já, então aí à tarde às vezes eu via, mas já não estava mais tão ligado. Quando passou em 2001 eu não vi, porque eu trabalhava também, então eu não via. E vi agora no Viva a novela inteira para relembrar. Mas quando eu vi a reprise agora no Viva, aconteceu essa constatação que você falou, que a gente já comentou, né? Como a novela ela é muito infantil, né? Mesmo as tramas adultas, elas são às vezes extremamente simples demais. São simplórias. É que a novela toda, ela tem um apelo juvenil, um apelo infanto-juvenil muito grande, inclusive quando vai tratar de temas, digamos, adultos. É verdade. Mas ao mesmo tempo existe um certo contraponto que a gente vai conversar depois a respeito dos tapas, da violência. Tem a violência, mas independente disso, as tramas são simplórias, como você falou. São coisas bobinhas. São bobinhas, você fala, ai nossa, não, mas essa não colou, né? Então, mas para as crianças colava. Porque ela tinha quase um apelo lúdico, né? Agora, uma coisa interessante que dá pra falar logo de cara eu não sei, imagino que você também não vai lembrar, não sei se você viu, a Gata Comeu é um remake, né? Teve a versão A Barba Azul na TV Tupi, em 74, 11 anos antes. Será que a versão da Barba Azul era assim também? Eu acredito que sim, porque a Ivani Ribeiro não mexia tanto
nos remakes dela. E essa novela mesmo, ela mexeu muito pouco. É praticamente um ipsis literis a novela da década de 70, apesar de ter tido um personagem ali que ela teve que modificar a trama, depois eu falo. Mas o estilo da Ivani Ribeiro está todo ali, o estilo infanto-juvenil que ela usou em outras novelas, a própria Amor com Amor se Paga também tem um apelo infanto-juvenil, Meu Pé de Laranja Lima, que era uma novela dela também, até Cavalo Amarelo com a Dercy Gonçalves, tem umas tramas tão bobinhas. É uma coisa muito de Ivani Ribeiro isso, quando ela quer falar para um público específico que é o público infanto-juvenil. Entendi. Enfim, de qualquer forma a Gata Comeu marcou muito e é uma dessas novelas que as pessoas se emocionam demais. As pessoas são enlouquecidas, né? Às vezes eu lembro na minha página no Facebook, uma determinada novela, a Gata Comeu sempre dá muitos comentários. Aliás, eu lembrei agora que alguém havia me avisado que eu preciso pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem um comentário, porque isso gera relevância para o YouTube e faz com que outras pessoas tenham acesso ao vídeo também. Alguém me deu esse toque, obrigado, não vou lembrar quem foi, mas como todo mundo que tem canal no YouTube faz isso, então nós também vamos fazer. Luffy, inscrevam-se no canal e deixem um comentário, deixem um like, que vale muito pra gente. E isso não só no canal Teledramaturgia, como também no meu canal, que é o Naftaluf. São dois canais no YouTube, eu não sei em qual você está assistindo esse vídeo, ou você está no Teledramaturgia ou está no Naftaluf. Curtam os dois, sigam os dois e tudo mais. Então, a gente agradece. Voltando a Gata Comeu, de fato é uma novela que marcou toda uma geração, uma novela icônica. E você sabia que o primeiro título pensado para ela foi Pancada de Amor Não Dói? Eu lembro disso, eu tava lembrando disso quando eu vinha vindo pra cá gravar. Porque eu lembro que chegou a sair na revista Amiga o título da revista, Pancada de Amor Não Dói. Provavelmente por causa dos tapas, né? Exatamente. Aí eles acharam melhor. Essa foi a primeira ideia. Porque você perguntou pra mim, você chegou a falar, né, por alto da Barba Azul. Não, de fato eu não acompanhei a Barba Azul, porque eu era muito criança quando a Barba Azul passou, em 1974. Mas eu lembro vagamente da Eva Vilma e do Carlos Zara fazendo uma participação no programa do Silvio Santos, e o Silvio Santos pediu para eles reproduzirem os tapas que eles trocavam nas novelas. E eles fizeram isso? E eles fizeram isso, eu lembro disso. Gente, o Silvio Santos já era complicado desde aquela época, né? Porque o Silvio Santos, antes dele ter o canal dele, o SBT, ele apresentava o programa dele. Primeiro ele apresentou durante muito tempo na Globo, depois ele apresentou na TV Tupi e na TV Record ao mesmo tempo. Exato. Então os programas passavam na Tupi e na Record. A Barba Azul era a novela da Tupi, então o Silvio Santos recebia os artistas da Tupi no programa dele. E num desses programas, à tarde, ele recebeu a Eva Vilma e Carlos Zara e pediu para que eles reproduzissem os tapas que os dois atores trocavam na novela. Quer dizer que na versão original já tinha os tapas? Já tinha os tapas. Então era a mesma coisa dos anos 80. Por isso que nos anos 80, o primeiro título pensado foi Pancada de Amor Não Dói. Eu achei que os tapas eram uma coisa da nova versão. Não, era uma coisa que já existia. Agora você fica imaginando esse título, né? Eu até, depois que a novela terminou, eu escrevi no meu blog no UOL um texto falando que A Gata Comeu é uma novela impossível de ter um remake hoje em dia. Então, porque ela é absurdamente politicamente incorreta aos olhos de hoje em dia. E para ter um remake seria necessário mudar tanta coisa que os puristas, os fãs puristas da novela iriam cair matando em cima, porque ia ficar muito diferente. Não, mas é o mesmo caso do Dancing Days. Não tem que ter remake de Dancing Days. Não tem que ter remake. Dancing Days. Não, mas a minha questão é justamente essa, que a novela não pode ter um remake, porque não tem como ajustar o texto que a Ivani Ribeiro escreveu nos anos 70 e nos anos 80 para os dias de hoje. Porque é inadmissível o Fábio bater na Jo como ele batia, e bater por motivos muito torpes, entendeu? Mas ela revidava também, né? Ela revidava então, mas aí... Não, mas é ela que batia e ele que revidava, na verdade era isso. Na verdade ela batia e ele revidava, é verdade. Ela se batia. Ela batia. Mas então, eu acho que hoje, talvez, não estou dando ideia porque eu não acho que vale a pena, mas se alguém for fazer o remake um dia, seria um grande desafio de adaptar mesmo e colocar as questões que são discutidas hoje do feminismo. Talvez aí sim. Uma série de questões. Talvez aí por sim, exemplo, nesse sentido sim. Daria para atualizar. Explicar, né? Explicar todos os temas. Daria para atualizar com muitos temas polêmicos de hoje, necessários que a gente discute hoje, temas sociais.
Por exemplo, a homossexualidade infantil, por que uma das crianças não podia ser já o menino bichinha? Podia ser. E assim por diante, né? Então, vários temas podiam ser atualizados, o feminismo, uma série de coisas. Daria para atualizar a novela, mas seria um grande desafio, né? Essa questão da violência, você lembra da relação do Tony com a Paula? Ah, sim, que era uma relação também de dominação. Era totalmente... Era uma relação de dominação. Uma coisa horrorosa, porque a Paula se casou com o Tony sem querer, ela foi pra cama com ele sem querer, ele forçava demais a situação. Era uma situação Era uma coisa tão absurda. Era um relacionamento abusivo. Era totalmente um relacionamento abusivo. Mas a Jo e o Fábio também eram um relacionamento abusivo. Não, também era um relacionamento abusivo. Então, tanto da parte dela quanto da parte dele. Ali acho que é mais dela, principalmente no começo. Porque assim, toda a caçada que o Tony faz em cima da Paula, a Jo faz com o Fábio antes. Pior ainda, né? Porque ela sequestra o Fábio. O Tony é um pouco mais sutil, mas mesmo assim é um... Nossa, eu lembrei agora, tem uma cena que o Fábio dá um tapa na Jo na frente dos alunos dele. Ah, é, lógico. Não, tem muita coisa politicamente correta. E o seu Oscar explorando a Conceição? Não, tudo bem, mas aí tudo bem, porque aí depois a Conceição dá o troco nele. Mas né? por outro lado, a beleza de ver. A novela é interessante como, mesmo infantil, a novela discute pelo menos ela esboça algumas coisas. Por exemplo, o relacionamento da Dona Ofélia com o marido, com o momento que ele vira a mulher da casa, né? Porque ele vai ficar em casa cuidando dos filhos e ela vai trabalhar fora. Né? Tem algumas discussões bem interessantes, assim. Mas enfim, vamos falar das coisas mais pop da novela, que é isso que é mais legal também. As coisas mais pop, o que, por exemplo? A trilha, por exemplo. Trilha. As duas trilhas são muito boas. São muito boas, fizeram muito sucesso, todo mundo lembra das músicas. As músicas remetem à novela. Ficaram muito impregnadas. A Gata Comeu é uma novela do tempo em que as músicas realmente representavam a novela e ficaram marcadas para sempre na cabeça das pessoas. E quando as pessoas ouvem novamente as músicas, elas lembram da novela. Então, Sopra o Vento, que é o tema a música do Hit, que era o tema da Jo. Amigo do Sol, Amigo da Lua. Marcadíssima. Que é marcadíssima. Assim, de Paula, que era o tema do Fábio, dos alunos. Agora, a trilha nacional da Gata Comeu é interessante. A novela é de 85, bem na metade da década. A trilha nacional, que eu adoro, ela é bem interessante porque ela não traz hits da época. As músicas, algumas fizeram sucesso, acho que por causa da novela, mas tem muitas músicas obscuras de bandinhas New Wave da época, como tipo One Way, do Ciclone. Tipo One Way era ótima. Era ótima. Ou então essa Doce Pecado, Grupo Santa Cruz. Quer dizer, umas coisas super lá do Z da época, mas que Sonho Blue... Que só tocou na novela, né? Eu acho que não tocava nem nas rádios. Não, acho que acabava tocando nas rádios por causa da novela e as pessoas foram no Chacrinha, por exemplo, Ciclone foi no Chacrinha. Agora, por exemplo, seu nome do Biafra não, aí sim, estourou, Choro do Fábio Júnior. Mas é porque aí já eram cantores populares nas rádios. Biafra, Fábio Júnior estava em alta. Eu adoro essa capa, acho essa capa tão bonita. Maravilhosa. A capa é tão representativa do estilo dos anos 80, né? E foi uma das últimas capas também, tanto a nacional como a internacional, que ainda não tinha entrado naquela onda de só botar os artistas na capa. Isso, eram capas feitas especialmente para a novela. No mesmo ano, em Rock Santeiro, a gente já vai ter isso diferenciado, né? A Regina Duarte na capa dos discos, né? Então já começa essa onda que está até hoje, né? De a capa ter os artistas da novela em vez de ser uma capa com algum grafismo, com alguma coisa, né? Já a trilha internacional, todo mundo gosta, né? É uma profusão de hits. Das FMs. Praticamente, eu não diria que todas, né? Porque talvez essa música italiana não tocou nas rádios, o brasileiro Train não. Mas, gente, até We Can Change the World do Tremendo tocava nas rádios. Que era um submenudo, né? O menudo argentino, né? Era argentino, Tremendo, era o menudo argentino-chileno, Tremendo. Exato. Chegou a fazer algum sucesso, mas o resto, Forever by Your Side, um super hit, né? Super hit. Que foi depois ganhou versão do pessoal do sertanejo, né? Existe uma versão. Isso, existe. Every Time You Go Away tocou muito, Heaven, tema da Babi, tocou sem parar. Should Know Better, tema da Lenita e do Edson também tocou muito. E tem uma particularidade que você vai comentar, que é uma diferença, você tem as duas versões. E eu tenho os dois discos, vocês sabem, né? Que esse disco, ele tem dois discos, duas versões do mesmo disco, porque primeiro
Foi lançado esse disco aqui com a música Crazy For You, não sei se vai dar pra ver. Da Madonna. Só pra mostrar que eu tenho o disco A Gata Comeu com Crazy For You da Madonna. Ou seja, não é lenda urbana, existe esse disco. Existe esse disco e ele foi recolhido das lojas logo depois que foi lançado, porque a gravadora da Madonna lá nos Estados Unidos não aprovou a liberação do fonograma, né, para a trilha da novela. E aí eles correram tirar o disco das lojas e lançaram em substituição a essa música Crazy For You, um novo disco com a música Smooth Operator da Sade foi um grande sucesso também. Mas uma dúvida que eu tenho, então quer dizer que a Globo o disco tinha sido lançado sem autorização da gravadora da Madonna? Foi lançado com autorização da gravadora local. Da gravadora local aqui, deixa eu pegar o papel caído. Então, e aí quando a Internacional foi falar já era tarde, os discos já estavam nas lojas. Aí eles saíram correndo para recolher. O livro Teletema, do Guilherme Bryan, do Vicente Villari, ele explica direitinho o que aconteceu. Está aqui no ponto, eu vou ler para vocês rapidinho. Crazy For You, gravado por Madonna. Os representantes nacionais da Warner Music liberaram a faixa para inclusão no álbum, porém os representantes internacionais da Warner Music, tardiamente consultados, então teve um problema, proibiram a inclusão da música no disco da novela. Os LPs até então distribuídos foram retirados das prateleiras das lojas, o que leva os colecionadores até hoje a se degladiarem pela versão do disco com a música que eu tenho. Tá vendo? Venham aqui pegar Não venham não. Em substituição optou-se pelo fonograma do catálogo da Sony Music, a qual pertencia ao selo Opus Columbia. Esse disco, o selo é Opus Columbia, não é Som Livre, né? Então eles pegaram a música da Sony, que é Smooth Operator, da cantora nigeriana Agora Sade. vem cá, o Crazy For You chegou a tocar na novela? Chegou a tocar 2 vezes. Era o tema da Alice, personagem da Sônia Regina. Gostava do Rafael. Exatamente. E aí quando tiraram a música, a Alice ficou sem tema internacional. Pronto. Mas a personagem também era pequena dentro da novela. Né? E o Smooth Operator, por sua vez, é um tema que tocava muito na casa da Jo, né? Pra Gláucia, pra própria Jo, né? Tocava bastante. Acho que vai cair, peraí. Ficou. E aí eu estava um dia em casa, me liga o Luffy, lá do Rio de Janeiro, diretamente do Rio, perguntando pra mim onde que ficava a casa de não sei quem da novela. Conta essa história, Luffy. Não, isso aí é o seguinte, eu e um grande amigo meu, que também é muito noveleiro e também pesquisador do assunto, inclusive ele é nosso espectador, espero que ele esteja nos assistindo, Rogério Mesquita. Rogério Mesquita, do grupo Bagaceira de Teatro, lá de Fortaleza, Ceará. Estávamos nós dois no Rio de Janeiro passeando e resolvemos fazer o famoso tour pela Urca, que é o bairro carioca onde a novela foi gravada, como todos sabem. Isso foi bem na época que tinha acabado de acabar a reprise do Viva. Tinha tido um passeio coletivo, lembra dessa história? Que vários fãs foram pra lá, que até teve a aparição da Cristiano Torlone, da Maiara Magri, do Rafael Alvares. As pessoas foram lá. Mas a gente não estava nesse passeio, a gente foi depois, a gente estava no Rio, resolvemos fazer o nosso passeio pelas pelas locações da Gata Comeu. E aí fomos para Urca e começamos a andar pelo bairro, que é um bairro pequeno, né, na verdade. A Urca é um bairro pequenininho, em 1 hora você andou no bairro inteiro, assim, né? É uma delícia. A primeira coisa que você vê quando você chega no bairro, vou dizer assim, é aquela prainha que parece uma ferradura, que tem uma mureta em volta, que é aquela praia onde tem várias cenas da novela. A banca de jornal do seu... como é que chama? Vicente. Do seu Vicente era ali, próximo daquilo, só que a banca não existe mais, né? Mas a praia tá lá. Então a gente foi até essa praia, que também é na última cena da novela, né? Quando o Fábio tá esperando a Jo, ela chega na muretinha para falar que tá grávida, e aí eles vão falar com as crianças que eles estão fazendo um castelo de areia. Então a gente foi nessa praia, visitamos e começamos a procurar os lugares. Só que a gente foi sem os endereços na mão. A gente achou que a gente ia bater o olho nas coisas e ia acontecer na hora. Mas inocente vocês também, A gente foi um pouco ingênuo, de acordo com a novela. Nós estávamos de acordo com o tom da novela. Espírito da novela. Nós vamos ver tudo, a gente vai chegar e vai ver. E aí não era bem assim. As únicas coisas que a gente viu de cara, porque não tem como não reconhecer, são essa praia, a igrejinha, que tem várias cenas que, diga-se de passagem, você sabe disso, né? Dentro é outra igreja, né? Sim, claro. É só a fachada, porque é uma igrejinha muito pequenininha. E dentro não é a mesma igreja, né? Todas as cenas que aconteciam eram gravadas numa outra igreja do Rio, que eu não vou saber agora qual é.
E a fachada é aquela, que é onde tem a briga do Zé Mário com o Tito, enfim, várias coisas que acontecem. Onde o padre vai conversar, o Fábio vai conversar com, naquela escada, isso, né? Tem aquela escada, exatamente. Então a igreja tá lá, e em frente à igreja é aquele pier também famosíssimo da Urca, que é onde o Fábio joga a Jo na água, numa das que parece que na novela parece que é outro lugar. Parece né? que é outro lugar. Aliás, não parece que é muito próximo. Não parece que é próximo. E diga-se de passagem, isso acontece em várias outras locações que são coladas. E eles disfarçavam. E a gente acreditava, né? Porque a gente não percebia. Por exemplo, o prédio onde morava a Jo, que era um prédio de classe média alta, e o predinho do professor Fábio. É do lado. Parecia que... Porque quando a Jo dizia que ia, ela pegava um carro pra sair. Para começo de conversa, mesmo que fosse em outro ponto da Urca, ela não precisava pegar carro. Porque é perto de casa, tudo é muito perto. Mas tudo bem, vá lá que ela pegasse o carro. Mas realmente não tem sentido nenhum, porque o prédio da Jo é numa esquina e o prédio do Fábio está muito perto. E pior ainda, a casa da Paula é em frente ao prédio do Fábio. O que também é, então assim... E a casa da Paula era geminada, né? Com a casa da Conceição. Né? E também, e muito perto também, é a escolinha das crianças. Ou seja, na verdade... O nome da escola é o nome do escritor. Esqueci agora. Depois a gente vai pesquisar. Não lembro. Os internautas vão nos ajudar. Bom, eu também não lembro qual era o nome do escritor. Mas o fato é que a gente achou a praia, achou a igreja e o pier, só que a gente não achava as outras coisas. A gente ficou andando. Aí a gente deu de cara pro prédio da Jo, deu pra reconhecer, porque o prédio não mudou tanto assim e porque ele fica realmente em frente a uma pracinha, numa quina, digamos que é facilmente reconhecível. Só que a gente não achava do Fábio e da Paula, e nem a Dona Conceição, nem a escola. E aí a gente parou na frente de um prédio, que a gente achou que era o prédio do Fábio, e ficamos parados assim, olhando pro prédio. Aí de repente veio uma mulher, que acho que era uma moradora, e foi entrar no prédio. Aí ela viu a gente parado, olhou pra nossa cara e falou assim, é aqui mesmo. E entrou assim... Gente, foi tão engraçado. Porque... E você ligou pra mim pra quê? Não, calma, vou chegar lá. Aí a gente concluiu que a mulher deve ter muita gente que vai ver o prédio do Fábio. Então ela viu a gente e ela tava meio nervosa, ela falou assim, é aqui mesmo. Aí a gente, obrigado. E aí era o prédio do Fábio. Só que a gente não olhou pra trás e daí não achamos a casa da Paula. A gente foi comer num restaurante, aí eu falei, e a casa da Paula? Aí eu falei, então, vou ligar para o Nilson Xavier. Foi minha fonte. Aí liguei pro Nilson e falei, Nilson, olha na internet. A gente tava sem internet no celular. Sim, a gente não conseguia achar as coisas. Aí eu falei, olha na internet o endereço da casa da Paula, que deve ter em algum lugar. Aí você me mandou, rua não sei das quantas. Aí a gente olhou e falou, mas é a mesma rua do Fábio, que a gente tinha acabado de passar. Aí voltamos lá, não pode ser. Aí a gente olhou e viu que a casa da Paula é em frente ao prédio do Fábio. Tá, então é isso o segredo. E aí tava lá a casa com a casa da Conceição e um pouquinho mais adiante também a escola. Aí a gente falou, bom, era tudo muito próximo, né? Então, na verdade, quando eles filmavam, eles faziam vários ângulos para disfarçar, né? Pra gente não perceber que era tudo na mesma rua, praticamente. Enfim, foi essa a nossa viagem. Agora, imagina que naquela época, acho que hoje em dia também, mas hoje em dia é pior ainda, né? Que gravava-se novela nas ruas, então tinha que interditar a rua, tinha todo um transtorno causado. Talvez seja por isso, eles interditavam só aquela rua e já faziam tudo que tinha naquela rua. Exatamente. Tipo, para facilitar. Exatamente. Mas isso mostra também, é muito interessante, uma certa, não precariedade, mas os recursos da época, porque a Globo ainda não trabalhava com cidade cenográfica à torta direito até hoje, né? Não existia Projac. Eles iam para Barra da Guaratiba, para a Restinga da Barambaia, não sei onde. Eles iam para vários lugares longe. E a Gata Comeu, por ter sido escolhida de fazer na Urca, que é um bairrinho pequeno, né, simples, talvez eles falam, bom, vamos fazer na Urca e aí a gente dá um jeitinho ali, fecha uma rua e fim de papo. E foi o que aconteceu, né, um bairro pequeno. Exato. Não era como hoje, né, que se fosse hoje, se tivesse um remake, eles iam fazer uma cidade cenográfica, que é o bairro das personagens, entendeu? Eles iam reproduzir a Urca na cidade cenográfica. Não é a mesma graça, né, na verdade. Eu acho que o charme de ter sido feito na Urca, porque justamente a gente pode visitar agora, entendeu? A gente vai lá porque a Urca é um bairro charmoso, já é charmoso. E segundo, porque é exatamente isso, porque as locações estão lá, é muito legal você visitar a locação de novela, aqui é gravado e tal. Isso acontece em São Paulo, o prédio da Sucata, que é aqui perto. Exatamente. Ou o prédio da Belíssima, na Paulista. Uma locação que a gente não achou, e que aí eu desconfio que essa não era na Urca, é aquela rua, aquela ladeira que dá pra casa onde morava o Zé Mário, que é uma casa... e é muito esquisita. Ali não é na Urca. Aliás, aquela casa era muito esquisita, não era uma casa grande, de fora era um casarão, e dentro era uma coisa pequena. Não, parecia uma mansão de filme de terror, né? Era uma casa estranha, tinha uma subida lateral, assim. Aquilo, a gente rodou a Urca de cima pra baixo, eu acho que aquilo não é na Urca. Se alguém sabe onde
onde foi gravada a fachada da do Zé casa Mário. do Braguinha e do Vitório, fala pra gente. Porque eu acho que não era na Urca. Enfim. Bom, outros temas, o que mais a gente pode falar da Gata Comeu? É que você falando dos recursos da época, eu me lembrei do chroma key horroroso que tinha na casa da Jo. Na casa da que Jo, ela ia na varanda, que era assim. sacada, a varanda, e tinha uma coisa azul. Aquilo era tão feio que eles desistiram no meio da novela. Eles pararam de fazer Eles pararam de mostrar as cenas na varanda do apartamento, porque era uma coisa muito feia. Eles começaram a fazer ao contrário, né? Visto da janela. Então a gente chegava perto, mas a gente não via exatamente, o contrário, né? exatamente. E, enfim. E era uma coisa muito estranha, meu Deus do céu. E os quartos, né? O quarto da Jo tinha um jardim de inverno dentro do quarto. É engraçado porque era uma coisa muito também da cenografia da época. Eu acho que o quarto da Jo, em alguns aspectos, parece um pouco com o quarto da Porcina, do Roque Santeiro, da mesma época. É o mesmo tipo de quarto, talvez porque as duas personagens também tinham essa coisa meio infantil, ela tinha boneca, né? A Porcina tinha coisa boneca, da época. a Jo também tinha. Era uma coisa da época. Agora, uma coisa que eu queria falar é interessante como A Gata Comeu é uma novela que eu acho também que é o fim de uma era, né, nas novelas das 6 da Globo. Porque a gente tem o Erval Rossano dirigindo, depois de muitas novelas das 6 que ele dirigiu, depois ele some, ele vai pra Manchete. Ele vai pra Manchete fazer Dona Beija. E o que acontece? O elenco da Gata Comeu também é um elenco que o Gilberto Braga chamaria de a moda antiga, porque eram pessoas muito antigas, que às vezes quase não apareciam, que naquele momento o Erval, de repente, resgata essas pessoas. Era o elenco do Erval, né? Era a panela do Erval. Tanto que vários atores da Gata Comeu o Erval levou pra Manchete pra fazer Dona Beija. E vários tinham feito... Vários. E também tinham feito novelas do Erval às 6 da tarde no final dos anos 70. Sim, Roberto Quirino, Fátima Freire, exatamente. Todas essas pessoas, Diana Morel. E ele, exatamente como você falou, ele pegou a galera da Gata Comeu e levou pra Dona Beija na Manchete. Maiara Magri, Jaime Periardi, Bia Saidel. Tem mais gente que foi. Nina de Pádua. Muita gente da Gata Comeu foi pra Manchete, né? Verdade. E, na verdade, do núcleo principal da Gata Comeu, os únicos astros do momento que a gente pode chamar, que continuaram na Globo, foi Torlone, no Leal Maia e José Maia, né? Exato. Basicamente isso. Então, a Torlone e o Zé Maia foram pra Selva de Pedra, onde eles fizeram inclusive o Par Romântico, né? Exato. E o Nuno Maia, não sei exatamente o que ele fez, mas depois ele fez Mandala, né? Que continuou protagonizando novelas. Não, o Nuno Maia foi pra Manchete também, foi fazer uma novela do Manuel Carlos chamada Novo Amor. É verdade, em 86, logo depois, na mesma época de Selva de Pedra. Então, na verdade, os únicos da Gata Comeu que de repente subiram... a Débora Evelyn foi pra Selva de Pedra também. Também foi pra Selva de Pedra. Agora, de resto, o elenco meio que se esparramou, né? Algumas pessoas desapareceram para todo sempre, outras foram para Manchete, as crianças... porque as crianças, inclusive, vale falar das crianças, né? Aquele elenco legal de crianças, poucos continuaram na carreira artística. Na verdade, 3, né? O Danton Mello, lógico, que está aí hoje, né? Faz a novela das 6 atualmente. A Juliana Martins, que também cresceu e apareceu. Mas depois também sumiu. Não, mas ela continuou fazendo novelas. Faz novelas ainda. Tudo bem que são personagens pequenos, alguma aparição ou outra, mas ela continuou fazendo. Entendi. Ela nunca abandonou a carreira, para falar a verdade. E o Oberdan Júnior, né? Júnior, que na verdade era a única criança que já era um mini astro. Já era mini astro, já tinha feito várias coisas. Já havia feito Jogo da Vida, Sol de Verão, Amor se Paga. Amor se Paga, onde ele fez muito sucesso. Então o Oberdan já era uma criança conhecida, os outros não eram conhecidos. Ele já era um astro, né? Sim, e diga-se de passagem, ele era o mais velho do elenco da Gata Comeu. Sim, ele tinha 11 anos. Não, ele tinha 14. Ele tinha 14 anos. Por incrível que pareça, ele tinha 14 anos. Por incrível que pareça, aquela criança tinha 14 e ele anos. Ele contracenava com crianças de 9, 10. Isso, de 9 e 10 anos. Ele não parecia muito mais velho. velho. O Danton tinha 10 anos. Pois é. E a Juliana Martins, que parecia mais velha porque ela era mais alta, a Sueli, ela tinha só 11 anos também. E algumas eram menores, né? Como os outros eram menores. A Cátia Moura era pequenininha. Aliás, de todas as crianças, quando eu vi a reprise agora, no Viva, eu fiquei apaixonado pela Cátia Moura. Porque a Adriana era muito fofinha e ela era muito boa. Ela, como criança, com papel infantil, ela funcionava tão bem. E a dupla dela com o Danton Mello era muito boa. Com o Danton Mello, com a Cristiane Torlone, com o pai dela, com a Zazá. Ela parecia assim uma coisa nata ali. Uma criança muito legal, né? E tem o Rafael Alvarez, que na verdade tinha feito a novela Parte do Alto, fez mais algumas coisas, depois ele deu uma sumida. Nos Estados Unidos, né? E hoje ele é diretor de cinema, de televisão, em parceria com a Tatiana Issa, que é outra ex-atriz da Globo. E
na época ele estava fazendo A Gata Comeu, um pouco antes ela fez Guerra dos Sexos, né, a primeira versão, e hoje eles fazem uma dupla de diretores de audiovisual, e eles não atuam mais. Eu até entrevistei eles recentemente por um projeto meu, e até falei disso. Vocês não pensam em atuar, vocês que foram crianças estrelas, aí eles, não, nem pensamos mais nisso, assim, muito engraçado. Mas Uma curiosidade sobre elenco infantil, a Suzy Camacho, sabe quem é? Sei. A Suzy Camacho foi a Sueli da Barba Azul. Ah, não sabia. Gente, Suzy Camacho, depois foi uma Suzy grande Camacho. Estrela do SBT. Foi estrela, Das não, foi Telelágrimas. estrela da Tupi, foi estrela da Mas da SBT, SBT largou a também. televisão. Aliás, voltou a trabalhar na televisão, mas já não mais como atriz, mas como psicóloga em programas da tarde. Ah, é? Jura? Gente, não sabia. Mas enfim, as crianças da Gata Comeu marcaram muito. E O elenco todo marcou muito, né? Marcou muito. Por incrível que pareça, eu gostava do casal Tetê e Gugu. Eu amava Tetê e Eu Gugu. achava muito divertido Olha, aquilo. pra ser- E era tão infantil, era tão debilóide, mas era engraçado. Pra você ter uma funcionava. ideia, Tetê e Gugu marcou tanto que eu acredito que em outras famílias também, mas na minha família até hoje, quando meu pai e minha mãe brigam assim, eu e meus irmãos falam, ei, Tetê e Gugu. Minha tia também com meu tio, que meu tio já é falecido, quando eles brigavam, minhas primas falavam, ai, Tetê e Gugu. Ficou uma marca, né, de casal que fica as turras, né? Uma coisa interessante de Tetê e Gugu é que eles tiveram a Tetê ficar grávida durante a novela, boa parte da novela ela está grávida, e ao final da novela então ela dá à luz gêmeos, um casal de e depois ela gêmeos, engravida de novo. e coloca o nome dos filhos de Débora e Rodrigo, que eram os protagonistas de Final Feliz. Eu não lembrava disso. Ela coloca o nome dos filhos de Débora e Rodrigo. Débora e Rodrigo era o casal protagonista da novela Final Feliz, que foi a primeira novela da Ivani Ribeiro na Globo. E que, diga-se de passagem, Débora e Rodrigo, de certa forma, tem muito a ver com Jô e Fábio. Né? Um tem a casal ver, jovem que um casal- vive uma relação gato e rato, as Isso, turras. que acabam Aliás, apaixonados. Eu acho que ela também dava tapa no Rodrigo, só que eu acho que ele não revidava. Não, isso eu não lembro. Mas pelo Isso menos eu não uns lembro. 2 tapas no Rodrigo a Débora deve ter dado. Devem ter trocado. Porque com certeza ela era muito agressiva, né, a personagem da Débora, da Narrada do Vale. Mas enfim, que mais do elenco da Gata Comeu? E essa novela tem muitas citações a outras novelas. A Televina. O que é a Televina? Né? A Televina está o tempo todo citando algum programa da Rede Globo, citando alguma novela. Não, ela usa camisetas. Ela usa camisetas que dá Viva um no sonho ar, mais. Bem, ela trabalhava no apartamento do Rafael. Do Rafael, e o Tony morava com ele no início. O Tony era ator de televisão. E o Rafael né? odiava, né? E aqui essa coisa do ator que não quer fazer televisão. Tá vendo? Isso é um outro tema que hoje teria que ser super atualizado, porque hoje é o contrário. Hoje é o contrário. Os atores querem começar a fazer fazendo TV, e os de televisão fazem teatro muitas vezes, tem que fazer teatro para ser respeitado. É engraçado isso, engraçado né? Mudou isso. o panorama. Mas A Gata Comeu com certeza está no top 5 e sempre estará no coração dos fãs dessa novela tão E se vocês singela. quiserem saber mais detalhes de elenco, de trama ou de curiosidades e bastidores, acessem teledramaturgia.com.br. Eu coloquei lá uma funcionalidade que permite com que vocês possam deixar comentários. Então rasguem-se de elogios a Gata Comeu, tanto lá no site Teledramaturgia, no espaço para comentários, quanto aqui embaixo no nosso Mas vídeo. isso não precisa nem pedir, porque as pessoas que gostam da Gata Comeu vão falar do seu amor por essa novela, que é um amor incondicional. A Gata Comeu, eu diria que é uma espécie de noviça rebelde das novelas brasileiras. Pode ser. Que é uma coisa que todo mundo ama, né? É impossível não gostar de Gata Comeu, mesmo com todos os defeitos, né? É isso, pessoal. Até o próximo. Até a próxima. Um beijo e fiquem com o Jô Penteado.